Olá, bom dia, eu sou a Deise de Virtuosas versus Filhos do Rei. Eu venho aqui nessa manhã compartilhar uma mensagem com vocês, uma meditação breve, rápida. Então a gente vai meditar lá em Atos, capítulo 1, no versículo 23 em diante. 23 não, desculpa, e versículo 21 em diante. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então propuseram dois, José, chamado Barsabás, cognominado Justo, e Matias. E orando disseram: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual destes dois tens escolhido para preencher a vaga neste ministério e apostolado, do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar. E os lançaram em sorte, vindo a sorte recair sobre Matias, sendo-lhe então voltado o lugar com os 11 apóstolos. O que nós entendemos aqui é que Judas, ele foi um dos discípulos, dos apóstolos, o qual traiu o Senhor Jesus, o entregando, à morte. Mas era necessário, era o plano de Deus, na nossa vida. E Judas, ele se prestou a esse papel, a essa situação. E a vaga de Judas, ela ficou ali, porque ele ficou com remorso e se matou. Isso que ele se matou, ele deixou a sua vaga. E os discípulos precisavam, os apóstolos precisavam de alguém que ficasse no lugar de Judas, ali pregando o evangelho de Jesus Cristo como testemunha de Jesus Cristo, aquele que foi enviado por Deus, o seu único filho, para morrer pelos nossos pecados, para nos dar a vida eterna. E então ficou essa vaga. E eles decidiram, fizeram uma oração, pediram a direção a Deus, de quem eles colocariam no lugar de Judas. Querido, eu quero te dizer nessa manhã que a gente tem que aproveitar a nossa oportunidade hoje de vivermos com o Senhor, de vivermos para o Senhor, de fazermos a obra de Deus, porque se nós não aproveitarmos essa oportunidade, sempre vai ter um para fazer aquilo que nós não fizemos. E às vezes pode ser tarde demais para se arrepender, como aconteceu com Judas. Judas, ele teve a oportunidade, Judas, ele foi traidor, Judas, com tanta opressão, com tanto remorso, ele se matou. E Pedro, os irmãos, os apóstolos, eles foram pedir uma direção a Deus, eles oraram ao Senhor. A gente aprende também nessa passagem que antes de qualquer atitude, de qualquer decisão, nós devemos orar ao Senhor e pedir a direção dele. Nós cremos que Judas, por ele ser um dos discípulos, e mesmo se ele fosse qualquer outra pessoa, porque Deus, ele é misericordioso, se ele realmente tivesse se arrependido, se ele realmente tivesse se humilhado na presença de Deus, eu creio que Deus teria perdoado, porque o nosso Deus, ele é misericordioso, ele nos ama tanto, tanto, que ele certamente, com certeza, ele perdoaria Judas. Só que não foi essa a atitude que ele teve. Ele simplesmente ficou com remorso e morreu, sabendo que aquele que se mata, que se suicida, ele não vai fazer parte do reino de Deus, ele não vai ter a salvação. E Judas, ele sabia disso, porque ele seguia o Senhor Jesus, só que ele foi o traidor. Então eu quero te dizer nessa manhã que a gente venha se posicionar, que a gente venha nos voltar para o Senhor Jesus, para adorá-lo em espírito e verdade, para servi-lo, para fazer
a vontade dele, para pregar o evangelho dele, porque se não fizermos isso, outras pessoas farão no nosso lugar. Não perca a oportunidade que Deus está te dando, de não só de pregar, de ministrar, mas sim de ser salvo por Ele, sim de conquistar a salvação, a vida eterna. E é isso que nessa manhã eu quero deixar com você, né? Que a gente possamos perdoar uns aos outros, porque a Bíblia também nos fala que se nós não perdoarmos as nossas ofensas, não perdoarmos aqueles que têm nos ofendido, Deus ele também não nos perdoará. Então que você nessa manhã possa ficar com essa mensagem no seu coração,